Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do livro O Impacto da Criança Interior na Vida Adulta, da minha amiga Mariane M. Barbosa. A gente está seguindo aqui para a terceira aula, né, que vem a ser uma leitura comentada, e aí a gente vai fechar o livro hoje, tá bom? Então vamos lá, a gente parou no Verdades Entendidas pela Criança, página 43. Em geral, a criança toma tudo que lhe é dito como verdade, principalmente se essas falas são pronunciadas pelos pais, professores, avós ou demais pessoas que a criança entende como sendo importantes ou referências em suas vidas. Acontece, porém, que nem todas as coisas que ouvimos nessa fase de nossas vidas foram positivas, e isso, infelizmente, pode ter nos deixado confusos, assustados e até mesmo desconectados da nossa natureza infantil. Alguns exemplos comuns dessas falas entendidas pela criança como verdade, entre aspas, são: você é muito chato, fraco, medroso, sério, barulhento, burro, etc. Você não é bom o suficiente em matemática, esportes, fazer amigos, etc. Você não tem modos, você deveria ser como seu irmão, seu colega, seu primo. Desse jeito você nunca terá amigos, empregos, um amor. Foi culpa sua se eu gritei, te bati, fiquei zangada. Esses são apenas alguns exemplos de como a criança inferior, desculpa, a minha dislexia. Esses são apenas alguns exemplos de como a criança interior ferida se expressa. Ato falho, né? Não deixa de ser um sentimento de inferioridade. Lembro-me de uma cena há pouco tempo, quando eu e meu marido caminhávamos na areia da praia e eu avistei um menino de uns 5 anos de idade com medo de entrar no mar. E o seu pai, ao lado dele, chamando-o de fraco. No momento pensei o quanto é difícil para os pais e as pessoas, de modo geral, validarem os sentimentos e emoções negativas que fazem parte da natureza humana. Todas as crianças, em algum momento, precisam enfrentar seus medos, seja do escuro, de fantasmas, do mar, de altura. E esse processo nem sempre é tratado com a delicadeza necessária. Ser taxado de covarde, medroso ou similar fragiliza seu emocional. O medo é uma resposta natural a situações de perigo e, na dose certa, tem a função de nos proteger. Quem disse que o homem não pode ter medo ou fraqueza? Lembro de outra situação no hospital quando presenciei o luto de um pai e uma mãe que perderam seu filho no parto. Ao saírem do hospital, as pessoas cumprimentavam o pai falando que ele precisava ser forte neste momento para cuidar da esposa. Pensei na mesma hora, e quem vai cuidar deste pai? A pressão social que o homem recebe para ser forte é poderoso. A pressão social que o homem recebe para ser forte e poderoso é alarmante. Nem medo de barata ou rato, eles não podem demonstrar nenhum alarme, grito ou palidez, caso contrário, são taxados de homossexuais. Ser covarde é o pior dos insultos, motivo de reprimenda. No caso de nós mulheres, o comportamento seria julgado com mais benevolência e sem ter a autoestima atacada. O que ocorre na maioria das vezes é que não damos a devida atenção para esses sinais. Nossa tendência é descartar ou invalidar essas emoções como o pai ou a mãe fizeram no passado. Dessa forma, mantemos o ciclo e a nossa criança interior permanece não sendo ouvida e se manifestando em momentos de nossa vida adulta em que somos confrontados com experiências que nos remetem a alguma experiência já vivida. Um exemplo, vamos imaginar a cena de Rafael, que acabou de receber um telefonema de seu chefe solicitando que faça 2 alterações na planilha enviada, pois mesmo que o trabalho esteja bom, esses ajustes se fazem necessários. Rafael gagueja, envergonha-se, e embora o chefe afirme que o trabalho esteja muito bom, Rafael se sente incapaz e pensamentos como não sou bom bastante, nunca faço nada direito, inundam sua mente. Isso acontece porque, embora o seu eu adulto tenha entendido que apenas alguns ajustes são necessários, a sua criança interior está assustada porque uma memória infantil foi acessada. É como se fosse um gatilho, entendeu, gente? Essa criança interior, ela tem tantas feridas que ficaram abertas, que essas feridas se transformam em gatilhos na vida adulta. E aí não fazem sentido se a gente olhar para isso de uma forma racional, consciente, mas de uma forma irracional e inconsciente, é muito fácil de perceber quando é a criança que está magoada, frágil,
se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, se sentindo ferida. Outro dia, eu vou até ilustrar isso pra vocês, porque aconteceu comigo, né? Eu tava assim, meio confusa, porque eu tava tentando falar com uma pessoa e não conseguia, e essa pessoa não me dava atenção. Aí eu falei assim, olha, a minha criança interior tá se sentindo rejeitada, eu queria saber se houve algum motivo pra isso. E a pessoa falou, não, é só a vida que tá muito tumultuada, desculpa, eu não tenho te dado atenção e tal, mas é que a vida tá meio confusa. Então, naquele momento, eu entendi que era a minha criança interior, não era eu adulta, porque eu adulta sabia que não tinha acontecido nada que justificasse, né? Aquele gelo, entre aspas, que aquela pessoa estava me dando. Mas a minha criança estava aflita. Então, como é uma pessoa que é ligada ao autoconhecimento e tudo mais, eu resolvi, então, falar dessa forma e a pessoa me respondeu. Foi bem interessante. Quando o Rafael tinha 8 anos e foi até seu pai mostrar que tinha se saído bem na prova de matemática, com nota 8, a resposta que teve de seu pai foi: quando você vai conseguir tirar 10 igual ao seu irmão? Naquele momento, o seu eu infantil foi constrangido e diminuído. A pessoa que Rafael queria agradar com a nota 8 o deixou se sentindo inferior. No telefonema do chefe, a criança interior de Rafael estava com ele e reviveu a situação de sua infância. Por esse motivo, sentimentos como não faço nada direito, não sou bom bastante, se fizeram presentes. Uma autocrítica prejudicial é colocar em si mesmo rótulos que não falam bem de você ou deixar que os outros o façam. O mesmo acontece quando você se rotula negativamente. Confunde a parte com o todo. Em vez de dizer, eu me comportei como um imbecil, dirá, eu sou um imbecil. Dirá, sou um inútil, em vez de dizer, eu me enganei nisso ou naquilo. O ataque categórico ao próprio eu, ao que você é, cria desajustes e alterações de todo tipo, afetando a saúde mental. E aí eu vou trazer para vocês a questão do ego. Ao mesmo tempo que o ego, ele é um dilema para quem está buscando, né, o autoconhecimento, a expansão da consciência, porque ele é uma trava muito forte que vem sendo alimentada pela Matrix, pelo sistema durante muitos anos, assim, né, milênios talvez. Ele é uma parte importante de nós, né, porque ele é que nos deixa humanos, vamos assim dizer, ele que nos torna humanos. E o ego, ele é formado justamente na infância. Então, em alguns momentos, a gente se confunde com ele e não percebe até onde a nossa alma termina, até onde o nosso ego termina, até onde a nossa essência centelha divina e até onde é o nosso racional e mental desse corpo humano. Então, é difícil fazer esses ajustes porque, na verdade, é muito difícil identificar quando que o ego deve ser acarinhado, acolhido, né, e até aplaudido, e quando que a gente deve dizer pra ele, cara, agora fica quietinho aí, não se mete não que eu tô buscando a minha evolução, né? Então esse ajuste eu acho muito necessário e é muito difícil. E outra coisa interessante que ela fala nessa parte, que eu não comentei na hora, mas quero comentar agora com vocês, eu acho que eu já falei com vocês em algum outro vídeo, é a questão da gente não rotular uma parte como sendo um todo, né? Então, de repente, você não foi bem naquela prova de matemática. Você não foi bem, mas isso não significa que você não seja bom em matemática, né? Você acaba criando uma crença e ela se torna verdade de tanto que você vai profetizando e vai plasmando aquilo no universo, ela realmente se torna uma verdade. E eu vou contar pra vocês que eu deixei de fazer faculdade de música porque eu entendia que eu não era boa com matemática. E se eu não era boa com matemática, música fundamentalmente é matemática, né? Na parte teórica. E eu falei, eu não sou capaz. Então, olha só que loucura. Por mais que eu tivesse a música vibrando no meu corpo, né? Por mais que eu tivesse uma história com a música desde muito novinha e que hoje em dia eu sei que é uma história de muitas vidas, quando foi para o âmbito do racional, eu falei, não, mas eu não sou boa em matemática. Quem é boa em matemática é minha irmã. Eu não sou boa em matemática, então não vou nem passar nesse vestibular. Não vou nem tentar fazer. Vou para a área de humanas, que é onde eu me identifico, né? Porque eu sou muito comunicativa e tudo mais. Então, assim, tem uma verdade nisso? Tem. Mas por que eu criei, né,
essa crença que se tornou uma verdade de que eu era ruim com matemática, né? Porque em muitos momentos eu fui comparada, em muitos momentos eu ouvi esse tipo de informação, inclusive de professores. Me lembro de professores, assim, claramente me dizendo na terceira série, que seria o quarto ano hoje em dia, no quarto ano, no quinto ano, enfim, me dizendo assim, você é muito boa com português, por isso você não é boa com matemática. Sabe esse tipo de coisa? Como se, de repente, em algum momento eu tive algum professor que não foi tão bom em matemática, ou em algum momento eu não estava em sintonia com aquele aprendizado, em algum momento a matemática se tornou difícil para mim, mas isso não significava que eu era ruim com a matemática como um todo. Entende? Então, um recorte se tornou um todo. E esse todo, que era uma crença, se tornou verdade. De tanto que eu fui acreditando nisso, de tanto que eu fui me desenvolvendo no lado humano e deixando o lado exato, né, das exatas de lado. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque é um exemplo que pode parecer bobo, mas que foi muito significativo na minha vida. Eu deixei de prestar um vestibular, de fazer uma faculdade, que era a faculdade óbvia para mim, que era a faculdade de música, porque eu me sentia incapaz com a matemática. Olha que loucura, gente, né? Então, quando a gente fala para um filho assim, nossa, como você é chato, por exemplo, a criança pode estar naquele momento chata, e você como pai, como mãe, é possível de falhas, de desabafos, né? Não é o ideal, mas é possível que você em algum momento fale, nossa senhora, como você está chato. Nossa, hoje você acordou birrento. Mas é hoje, é agora, é nesse momento. Não é que a criança seja chata, não é que a criança seja birrenta, né? Então, não é que a criança seja gulosa. Quando você fala que ela você está colocando um rótulo nela que ela, de uma forma muito vulnerável, né? Muito genuína do processo da criança, ela entende que você que é adulto, que é o certo, que é o que tem a razão, que é o que tem o conhecimento, porque afinal de contas ela depende de você, ela precisa acreditar nisso. E aí quando você diz isso, ela fala, nossa, é uma verdade absoluta, eu não vou nem questionar, então eu sou isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção. É só mudar o verbo, né, do ser para o estar, gente, já muda tudo, né? Então, ao invés de dizer você você diz você está. Nesse momento, você está uma criança difícil, né? Nesse momento, você está... Nossa, esse momento é impossível conversar com você, né? Você está muito rebelde. Mas você está, você não é, né? É só um recorte. Assim como nós também. Em vários momentos, nós estamos irritadiços, grosseiros, ciumentos, frustrados, tristes, mas não quer dizer que a gente seja isso, né? Isso é muito importante, tá, gente? Por isso que eu fiquei um tempinho aqui com vocês nesse assunto, porque isso é muito importante. Não só pra gente trabalhar essa nossa criança e as feridas dela, mas também pra gente entender como a gente deve tratar nossos filhos, nossos alunos, enfim, as crianças que estão na nossa vida, tá? Bom, vamos lá. Marcas emocionais. E eu tô achando que eu não vou conseguir. Ah, meu Deus do céu. Gente, sabe o que eu vou pedir pra vocês? Que eu não quero interromper esse vídeo, que o raciocínio tá tão bom. Mas me dá 2 minutinhos que eu vou pegar o meu recarregador. Porque agora que eu vi que a bateria não vai dar conta. Segura aí só um pouquinho, tá? Vai pegar um copinho d'água. Vai pegar uma pipoquinha, um chocolate. Que eu já estou chegando. Ainda bem que eu deixo tudo próximo. Normalmente eu até já teria colocado para recarregar antes. Aqui aconteceu tanta coisa hoje, meu Deus do céu. Muita loucura. Agora foi. Agora esperar que a Belinha não derrube esse aparato que está aqui, né? Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada, que virou uma aula. Agora a gente vai para a página 47, marcas emocionais. Adultos que tenham sofrido de alguma forma durante a sua infância geralmente se sentem mais frágeis e suscetíveis a novos eventos traumáticos. Nós somos a soma de todas as nossas experiências. E mais do que se apegar às lembranças negativas da época de criança,
É preciso ter em mente que diversas vivências compõem quem somos e podem dar um sentido diferente ao que aconteceu. Um trauma geralmente ocorre em um momento ou evento de forte impacto emocional que deixou sequelas devido ao sofrimento ou dor, tanto emocional quanto física, das quais as consequências foram tão grandes que acabaram por afetar o pensamento e o comportamento da pessoa. O que acontece é que a mensagem que ficou no inconsciente da criança, em função do trauma, foi de que ela não poderia se submeter àquela situação dolorosa novamente. O inconsciente dela tinha certeza que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira vez. Foi essa a crença registrada no seu inconsciente que desencadeou as demais decisões e ações. Todos os eventos traumáticos ficam registrados profundamente dentro do seu inconsciente. O inconsciente poderia ter interpretado essa situação traumática de qualquer outra forma. Veja outro exemplo. Uma criança cresce em um lar onde constantemente ouve mensagens de que é um imprestável, que não serve para nada, que só faz coisa errada. Os pais nunca estão satisfeitos com o que o filho faz. Ele nunca recebe uma mensagem de apoio e incentivo. Aquilo se repete por toda a sua infância. E olha que coisa intrigante, de tanto essa mensagem se repetir em sua mente, ele começa a exteriorizar em atitudes que ao longo da sua vida só reforça para os pais essa imagem. Tem uma coisa que é muito comum, que é você criar uma persona, né? Até em marketing hoje em dia, infoproduto, a gente fala muito sobre isso, mas isso vem, né, muito provavelmente da psicanálise, né? Mas com certeza da psicologia. O que acontece? Então vamos supor que eu tenho 2 irmãos, tá? E um deles é muito bonito e cresceu a vida inteira ouvindo todo mundo dizer: meu Deus, mas como você é lindo, meu Deus, mas como você é lindo, nossa senhora, uma cara que tá cada dia mais bonito, meu Deus, seu olho, seus olhos, seu cabelo, sua pele, seu corpo, etc. O outro irmão não recebe esse mesmo elogio, então ele fala: bom, bonita eu não sou, o que eu vou ser? Aí um belo dia alguém ouve uma piada dele e fala: nossa, você é muito engraçado, que interessante, nossa, adorei conversar com você. Pronto, ele: opa, então se eu não sou bonito, eu vou ser então engraçado. E aí ele acaba investindo um tempo e uma energia, a gente estuda inconsciente, ele acaba investindo um tempo e uma energia em se tornar engraçado, porque ele precisa ter um personagem para ele, né? Se o irmão é o bonito, o que ele vai ser nessa história? Ah, então ele vai ser um engraçado. E isso vai se colocando de várias formas ao longo da vida. De repente até ele era engraçado mesmo, a gente não tem nem como saber. Mas isso não significa que ele também não possa ser bonito. Assim como o irmão é bonito, também não significa que não possa ser inteligente, né? Enfim, atlético, sei lá. Então é interessante a gente entender que nós não somos uma coisa só, nós somos múltiplos, né? Nós somos seres... não só múltiplos, como também seres que evoluem, que se transformam, que se transmutam. Então eu posso ter tido uma fase da minha vida em que eu era extremamente tímida e hoje em dia não ser mais. Não é meu caso, né, gente, que eu sempre fui cara de palma. Entendeu? Pode. Por que você tem que ser tímida a vida inteira? Não, em algum momento, de repente, destravou alguma coisa, em algum momento você perdeu aquele medo, em algum momento você trabalhou uma questão, em algum momento a vida te levou para um movimento que você deixou de ser tímido. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses lugares que vão sendo dados pra gente. Agora, enquanto você é criança, não adianta. Como é que você vai ter cuidado? Você não tem cuidado. Isso passa pelo teu nível inconsciente, não tem filtro. Então é muito importante quando você é um cuidador, um pai, né, ou um professor ou um mentor, que você fique atento a isso. E é muito importante que você olhe para a sua criança interior também com esse olhar e com esse acolhimento, tá? Essa criança cresce, mesmo que se esforce muito, nunca consegue alcançar nada na vida. Se sente incapaz, burra, sua vida se torna uma sequência de fracassos. Muitas pessoas que sofreram marcas emocionais durante toda a sua vida, geralmente desde a sua infância, não conseguem perceber isso, pois o seu inconsciente esconde bem. Então, conscientemente, você não liga os pontos e não associa esses eventos a determinados comportamentos e crenças que você tem ao longo da sua vida. Muita gente pode dizer: eu não tenho nenhum trauma emocional, nunca aconteceu nada de muito forte comigo. Essa teoria não se aplica a mim, mas se olharmos
pelo ângulo das marcas emocionais, aquelas pancadinhas que você foi recebendo ao longo da vida, que foram te machucando aos poucos, fizeram com que você tivesse uma autoimagem completamente deturpada e filtrada pela dor das marcas emocionais. Fazendo uma comparação, traumas emocionais machucam e geram crenças que vão permeá-lo por toda a sua vida. No entanto, marcas emocionais são pequenas pancadas que não doem de uma só vez, mas de pouco a pouco vão se acumulando no seu inconsciente, mantendo registros lá no fundo inacessíveis. E quando sua vida começa a passar por situações de estresse, de ansiedade, essa carga de energia, essa sensação ruim se potencializa e você sente isso como um impacto muito maior. A questão não é culpar ninguém, é preciso olhar para o que aconteceu e nos colocar como adultos em nossas vidas, tendo autorresponsabilidade pelas nossas escolhas atuais. Então, é olhar para trás, é olhar para o passado, dando um significado, entendendo o que aconteceu, tem uma justificativa. Porém, isso não precisa ser, nem é para ser ad eterno. Você pode perfeitamente modificar, transformar essa situação. Mas para que você possa transformar qualquer coisa na sua vida e fazer novas escolhas que sejam diferentes das escolhas que você vem fazendo, é necessário parar, olhar com muito carinho, com muito cuidado para essa criança interior e acolhê-la, tá? Bom, vamos então para a página 50, que eu quero fechar com vocês o livro, hein? Me propus a fazer 2 aulas, acabou sendo 3, né? Acabaram sendo 3. Construindo a autoestima. Pessoas que são valorizadas e acolhidas em seus momentos da infância não irão se sentir tão fragilizadas diante de desamores e desencontros pelos quais todos passam pela vida. Quando se tem amor próprio, não possuímos buracos afetivos que precisam ser preenchidos pelos outros, pois conseguimos dar conta das feridas internas. A transformação interna é desafiadora. É preciso passar por algumas mudanças, fazer uma autorreflexão e ter coragem de mudar. É importante ouvir nossa criança interior com os ouvidos do adulto de agora, sem julgamentos. Se quem cuidou de você não te valorizou, foi indiferente ou agressivo, mesmo você não merecendo nada disso, essa experiência feriu sua autoestima, deixando os buracos emocionais. Culpar seus pais ou cuidadores, avós, tios, professores, por tudo, não irá ajudar nessa busca interior, até porque não existe família perfeita. Agora é preciso cuidar da criança interior, melhorando sua autoestima. Comece observando o que você tem de bom, suas potencialidades, porque o seu valor precisa ser construído por você. Acrescente atitudes desempenhadas no seu dia a dia em uma lista, qualidades que estão em sua essência, mas que você não percebe por sempre supervalorizar os defeitos. Veja, não é negar suas imperfeições nem se autobajular excessivamente. A ideia é melhorar em si mesmo o que for possível e apenas aceitar como características suas as coisas que não pode mudar. Somos o que conseguimos ser e não como gostaríamos. Buscar ser excelente no que se faz é possível e é saudável, mas buscar a perfeição, além de consumir sua autoestima, muitas vezes é um jeito de ser que fala de coisas que você já viveu e que marcaram a sua mente. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser amado ou feliz. A chave para uma boa relação com você mesmo é compreender e aceitar suas singularidades e suas imperfeições. Aí eu vou trazer para vocês 2 pontos que eu acho relevantes, que tem muito a ver com tudo que nós estamos construindo aqui no canal, com tudo que eu venho trazendo para vocês. Primeiro, se a gente acredita, em reencarnação, a gente acredita nessa evolução da alma, a gente também acredita que a escolha da nossa família foi uma escolha criada pelo nosso livre-arbítrio com o objetivo da gente evoluir. Então, essa família que nós temos, ela tem exatamente o que a gente precisa para crescer. Então, só aí já diminui muita culpa ou responsabilidade, por assim dizer, desses cuidadores, Além disso, a gente tem que lembrar que os nossos pais, e aí eu falo também como mãe, a gente dá para os filhos o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com as possibilidades que nós temos dentro da nossa maturidade, que normalmente é muito pequena.
Então eu acredito que a maioria dos pais, não digo todos, mas a maioria realmente deu o seu melhor para o filho, né, na sua educação. Assim como os professores, assim como os avós, assim como os tios, né, a gente tenta dar o melhor, mas assim, nem sempre o melhor é aquilo que aquele serzinho precisa naquele momento, né, e nem sempre nós temos o potencial de entregar o melhor, mas lembrem, você escolheu vir na família que você está, então você precisa desenvolver certas habilidades, certas qualidades, certas confianças, que são uma busca sua, né? E não adianta a gente ficar culpando, né, terceiros. Quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente delega para o outro totalmente o nosso poder. A gente se coloca numa posição de fragilidade, de vulnerabilidade, inclusive de fraqueza, né? E é uma posição que ela não vai fazer a gente sair daquilo nunca. Ela se retroalimenta de uma forma, assim, como se fosse um vírus, entendeu? E a gente vai cada dia estar mais fragilizado, mais vulnerável e mais dependendo dos outros, né? Porque a gente passa a colocar nos outros a responsabilidade do que acontece na nossa vida. Então, é importantíssimo entender, acolher tudo que a gente precisa, porém, percebendo que as escolhas que nós fazemos hoje, enquanto somos adultos, são nossas escolhas. Então, se a gente tem que curar aquelas feridas que ficaram de quando nós éramos crianças, para que hoje a gente possa fazer novas escolhas, beleza, bora trabalhar terapia nisso, né? Terapias holísticas, terapias tradicionais, psicólogo, enfim. Mas faça esse movimento por você, porque sair do lugar de vítima e se tornar protagonista da sua própria história é muito importante nessa transição planetária, nessa mudança da terceira dimensão para a quinta dimensão. Isso não vai ser um predicado, sabe? Isso não é uma qualidade, isso é necessário. Senão a gente não vai conseguir evoluir energeticamente para onde a gente tem que evoluir. Bom, vamos lá. Como sabemos que a criança interior precisa ser trabalhada? Mesmo numa pessoa adulta funcional e saudável, pode acontecer por vezes que essas experiências difíceis da infância tenham agora um papel importante. Alertar a um nível subconsciente quando uma situação parecida esteja a acontecer, ainda que remotamente, e assim ativar as estratégias que provaram na infância ser as mais eficazes para lidar com ela. Algumas dessas estratégias são, porém, disfuncionais na idade adulta. Mas então, se todos passamos por situações parecidas com essas, significa que todas as temos que trabalhar a criança interior? Talvez não. A psique tem uma capacidade maravilhosa de aprendizagem e regeneração, uma plasticidade que nos permite encontrar estratégias mais eficazes a cada momento. O trabalho da criança interior surge quando nos deparamos com dificuldades persistentes e que causam sofrimento significativo, contaminando a nossa vida pessoal, profissional, familiar e outras áreas, ou quando representamos risco para nós ou para os outros. Falamos então de resgatar e ressignificar a criança interior ferida. Eis alguns exemplos de sinais de alerta, ou seja, quando você começa a perceber que está disfuncional, que aquilo está se repetindo e que está trazendo disfuncionalidade para a sua vida, ou seja, escassez, tristeza, doença, depressão, relacionamentos tóxicos, enfim. Aí você tem que ligar a sua chavezinha de alerta, tá? E buscar ajuda, claro, né, gente? Então vamos lá. Eis alguns exemplos de sinais de alerta. 1. Identidade difusa e sensação de desconexão com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias necessidades e desejos. Sensação de não saber quem se é ou do que se precisa para se sentir completo. Número 2. Relações de dependência, procurando em algo exterior a sensação de identidade e de estar vivo, dependência de substâncias ou de pessoas, comportamentos impulsivos, desregulados como jogo, sexo ou compras, entre outros. Ou seja, qualquer relação de dependência emocional ou compulsão, né? Comportamentos impulsivos ou irresponsáveis, sem assumir responsabilidade pelos seus próprios atos, que causam sofrimento a si ou aos outros.
Busca incessante, perdão, número 4, eu esqueci de numerando, né? Número 4, busca incessante por amor, afeto, atenção, nunca sendo suficiente, independentemente de como ou de quem vem. Número 5, dificuldades em estabelecer relações saudáveis de confiança. A intimidade torna-se um desafio, seja pelo excesso, relações e mais relações falhadas com sucessivos desgostos por se confiar demais, seja pela escassez, não se confia nunca. Confunde-se intensidade com intimidade, obsessão com cuidado, controle com segurança. Número 6, dificuldade em estabelecer limites saudáveis para si ou para os outros. Número 7, dificuldades em lidar com erro e fracasso, alimentadas por crenças disfuncionais de perfeccionismo em relação a si e aos outros. Número 8, dificuldades em lidar com vergonha, alimentada por crenças disfuncionais de insuficiência. Não sou suficiente, sou defeituoso, não sou bom bastante. Número 9, dores no corpo sem causa orgânica ou funcional, persistente e que causam sofrimento significativo, tais como problemas gástricos, tensão e dor muscular, dor de cabeça, quadros fibromiálgicos e de artrite. A propensão para ter acidentes ou quedas pode também ser aqui considerado um sinal de alerta. Número 10, quadros de depressão crônica, distimia e resistente. Gente, eu sugiro a vocês que vocês voltem essa partezinha do vídeo e façam um testezinho. Se vocês quiserem até compartilhar aqui nos comentários, vai ser bem bacana pra gente poder fazer essa troca entre nós. Mas voltem e vejam um a um e coloquem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e veja quais são os sinais de alerta, né? Mas façam isso com muita sinceridade, com muita verdade dentro de vocês. E se em algum momento vocês nem conseguirem entender e identificar, aí é que fica um alerta ainda maior. Porque aquilo pode estar num nível bem inconsciente seu e te atrapalhando muito. Eu de cara aqui já vi vários pontos meus que eu já sabia, né, gente? Venho trabalhando incessantemente da minha criança interior, né? Dos traumas, das tristezas e, enfim, da disfuncionalidade dessas feridas da minha criança interior. E é impressionante, porque há pouco tempo eu fiz uma sessão de Theta Healing com a Larissa, da equipe da Ana Lobo. E aí eu falei pra ela, falei assim, gente, de novo a minha criança interior tá gritando, chamando, pedindo atenção, é impressionante, né? E eu confesso pra vocês que naquele momento eu fiquei meio de saco cheio, eu falei, cara, ainda, sabe, tipo assim, essa criança é incessante, como se ela não fosse eu, né? Então, aí, depois que terminou a sessão, eu faço sempre uma autoanálise, né? Eu gosto de refletir a respeito, né? De qualquer terapia que eu faça. E depois eu fiquei pensando sobre isso e deixando um tempo, né? Para ter os insights e para internalizar e entender, decifrar, né? Toda a informação que chegou e os downloads foram feitos. E aí eu falei assim, é isso. Talvez eu tenha que uma vida inteira cuidar dessa criança interior e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Desde que eu faça isso com muito amor, né? Desde que eu faça isso com muito acolhimento, com muito respeito, porque essa criança interior sou eu, é uma parte minha. Eu posso ter vários fractais da minha alma, crianças que ficaram perdidos por aí. E aí? Não vou resgatar? Não vou cuidar deles? Então eu vou estar sempre pela metade, né? Ou em partes, né? Então é bem importante a gente olhar para isso com muito carinho. Página 55, Psicologia Corporal. A psicoterapia corporal propicia ao indivíduo adulto acolher sua criança ferida com o propósito de reparar os acontecimentos da infância. Há a dor de faltas vividas em nossa infância que se enraizaram em nosso ser, nos levando a comportamentos e pensamentos limitantes. Para que possa se constituir como pessoa, o ser humano conta com um potencial inato em direção ao amadurecimento, que necessita de um ambiente facilitador para se realizar. Os acontecimentos ocorridos na infância podem engatilhar sentimentos de medo, humilhação, negação ou desvalia e que, ao não conseguirem ser ressignificados adequadamente, tende-se a desenvolver couraças que impedem o desenvolvimento satisfatório e real, quando a formação do organismo está em processamento. No entanto, entendemos esse potencial inato como possibilidades que todo indivíduo possui ao nascer. Porém, só será desenvolvido adequadamente
se o mesmo tiver na relação com o outro e com o ambiente condições favoráveis para esse desenvolvimento de um sentido de existir, de ser, de pertencer, e que possa acontecer de forma satisfatória. Há dois aspectos fundamentais do verdadeiro self, e aí ela cita o autor, Bolas, 1992, página 20. Um deles diz respeito à questão do verdadeiro self, como potencial herdado, e o outro como a importância da experiência como possibilidade de existência. Historicamente, acredita-se que para estarmos bem e desenvolver capacidade de superação, devemos vencer as batalhas do cotidiano sendo fortes diante da dor do outro e diante da nossa própria dor, pois senti-la é considerado como uma fraqueza e ninguém quer ser fraco. Esse comportamento pode ser compreendido como um mecanismo de defesa, que é necessário para a sobrevivência, porém tem um lado negativo. Ele poderá desenvolver barreiras para o desenvolvimento da espontaneidade, que eu acho que é uma das coisas que a gente perde ao crescer, né? Eu, graças a Deus, a minha espontaneidade é muito forte, mas em vários momentos eu mesma já me critiquei com ela, né? Porque a espontaneidade, ela traz uma quebra constante de paradigmas, né? Ela é disruptiva, ela não é bem vista na sociedade. E em vários momentos eu já me questionei por isso. Então, hoje em dia, eu prefiro, tipo assim, se eu falo uma besteira, eu falo, ai, desculpa, falei, sou rainha do gafe e tal, que mesmo vocês que me acompanham sabem disso, né? E tá tudo certo, sabe? Peraí, gente, que a luz tá caindo aqui, né? Agora que eu tô vendo. E tá tudo certo, né? Mas durante muito tempo foi difícil pra mim e eu fui perdendo a minha espontaneidade, justamente. E eu acho que isso é uma questão da criança, que a gente vai se afastando quando a gente vai se transformando em adulto, né? Quando a gente vai crescendo. Eu não diria nem adultecendo, nem amadurecendo, porque eu não acho que o amadurecimento seja isso. A gente não precisa abrir mão da nossa espontaneidade, né? Mas é bem interessante porque a gente começa a se pautar no que os outros esperam da gente, né? No que a sociedade espera da gente, né? E aí a gente começa a se afastar da nossa essência, de quem nós somos de verdade. E aí, meus amigos, aí, meus amores, é ladeira abaixo, né? Porque a gente se desconecta da nossa alma, da nossa centelha divina. E aí a gente se robotiza e vira realmente um zumbi desse sistema de Matrix no qual nós estamos inseridos. Crenças limitantes. Peraí, deixa eu beber um golinho d'água. Não botei água aqui, gente. Hoje tô animada, hein, na leitura aqui com vocês. Nem bebi água, eu sempre bebo um monte de vezes. Vamos lá. Página 57. Identificar e mudar as crenças limitantes só é possível se você sabe o que é uma crença, sua origem e como ela funciona. Crenças são ideias generalizadas sobre um tema que organizam nossa percepção e definem nosso comportamento sobre este tema com a função de nos adaptar. Além disso, elas também definem como avaliamos os resultados e comportamentos que temos sobre o tema. Esses temas podem ser amplos, como eu, mundo, pessoas, ou específicos, competências ou situações, por exemplo. Sentimos as crenças como se fossem a verdade, porque quando as formamos, elas possuem valor de sobrevivência. Por esse motivo, é difícil mudar uma crença, mesmo que seja limitante. A crença não deve ser identificada pelo que a pessoa diz, mas sim pelo efeito que tem nela. Essa é a diferença entre o discurso e a crença. O primeiro é algo que a pessoa diz, o segundo organiza o que ela faz e sente. Logo, uma pessoa pode ter um discurso sobre um tema, mas agir a partir de uma crença que é completamente diferente do discurso. Quando falamos do que são crenças limitantes, estamos nos referindo a barreiras mentais que construímos durante nossa própria jornada de vida. Elas podem funcionar como ensinamentos ou reproduções de aspectos que presenciamos quando criança, seja projetando em nossos familiares, amigos, escola ou em ambientes que nos encontramos na época. Se alimentarmos nosso subconsciente com a ideia de que somos pessoas insuficientes, incapazes ou inferiores, por exemplo, começamos a crer cegamente nisso e, consequentemente, passamos a nos comportar dessa maneira. Sendo assim, nossas ações transformam-se na de pessoas inseguras, que sempre se colocam para baixo e em posições de inferioridade durante as situações. Crenças definem algo, eu sou inferior. Determinam regras de conduta. Se eu confrontar as pessoas, serei excluído. E avaliam. Isso é bom.
No desenvolvimento saudável, aprendemos crenças que nos adaptam ela ao meio familiar. Quando crescemos, atualizamos as crenças a partir de nossa experiência. Se isso não ocorre, a crença limita nosso desenvolvimento. Esse drama cria uma diferença entre o mundo percebido e a realidade interna. E aí, se a gente começa a colocar aquela crença, né, de forma muito presente na nossa vida, a gente começa realmente a fazer com que ela aconteça. E aí você faz o quê? Você faz uma retroalimentação, que eu acho que é negativa, eu entendo como sendo negativa, de uma crença. Então ela vai ficando cada dia mais forte. Chega um ponto que você realmente é aquilo. Aquilo tomou parte de você, da sua história, do seu campo energético, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento o tempo todo. E, gente, vou te falar que filmes, séries, mas especialmente novelas e noticiários são, assim, eles são mestres em trazer pra gente crenças limitantes de uma forma muito subliminar. E elas vão entrando no nosso sistema. Quer ver uma delas? Que a gente vê sempre os ricos, né, de novela. Normalmente, assim, a grande maioria é canalha, né? Os ricos não pensam nos pobres, os ricos ganham a vida passando por cima de todo mundo. Gente, eu tenho vários amigos que são muito ricos e são completamente o oposto disso. Mas eu tinha essa crença limitante dentro de mim, que foi trabalhada numa sessão de Theta Healing. Então, as crenças limitantes com relação a dinheiro são muitas, né, gente? São muitas, porque a sociedade quer mais é que a gente... Imagina que nós temos 1% do dinheiro do mundo concentrado na mão, né? Que nós temos 90% do dinheiro do mundo concentrado em 1% de pessoas do mundo. Então, vocês acham que essas pessoas querem que a gente se empodere? De jeito nenhum, né? Então, é uma forma de alimentar realmente. E os dogmas religiosos também trazem muito isso, né? Essa questão de que se você for rico, você abre mão de ir para o céu, né? Que você, para ser um ser divino, iluminado, você tem que abrir mão da matéria. E, gente, são crenças e mais crenças que eu poderia ficar aqui uma live inteira só falando sobre elas. Aliás, vai entrar no ar em janeiro uma série que eu vou fazer que é Basta Escassez, o Despertar da Prosperidade, que eu tô trazendo convidados. Vou gravar esses vídeos amanhã, inclusive. Tem Léo Schneble, tem Paty Cabral, tem a Dai, do Oráculo, astróloga que eu entrevistei lá no Instagram, gostei muito do trabalho dela. Tem o Marcelo Spínola, enfim. Vou trazer várias pessoas bacanas aqui pra gente falar um pouco sobre crenças limitantes de escassez, né? E aí, vocês vão ficar boquiabertos, porque é impressionante realmente como a gente vive num mundo, né, que faz questão de dizer que a gente deve ser escasso. Só que a natureza é extremamente abundante, né, e nós somos parte dessa criação divina. Então, basta saber se você quer se conectar com a escassez ou com a prosperidade. Agora, eu tô falando aqui muito de crenças limitantes relacionadas a dinheiro, a prosperidade. Mas tem as crenças limitantes relacionadas a você mesmo, né? Como eu contei a minha história da faculdade de música, né? Então, assim, gente, olha, isso é super, hiper, mega, ultra importante. Precisa ser muito trabalhado. Vamos lá, que eu me perdi. Aqui... Esse tipo de atitude nos limita, pois impede que possamos viver inúmeras experiências ricas e positivas ao longo da vida, além de destruir nossa própria autoestima. Tá. Como a crença possui valor de sobrevivência, a tendência é que ela vença, entre aspas, o conflito. Isso faz com que a pessoa crie comportamentos desadaptativos em relação ao mundo, e isso gera sofrimento. Porém, esse sofrimento é validado pela própria crença. Vou ler de novo. Isso faz com que a pessoa crie comportamentos desadaptativos em relação ao mundo, e isso gera sofrimento. Porém, esse sofrimento é validado pela própria crença. Foi o que eu acabei de falar, né, gente? No caso acima, a pessoa se define como inferior e entende que não deve se envolver em conflitos por causa disso. Se ela for competente para vencer um conflito, uma discussão acadêmica, por exemplo, e não usar essa competência e perder o conflito, ela irá sofrer, ficará triste, lamuriosa. Ao mesmo tempo, a crença será alimentada,
Viu? Você não dá conta nem sequer de falar o que estudou, você é mesmo inferior. Não se meta mais nessas confusões. Esse comportamento de afastamento de novas situações é inclusive um dos mais comuns em relação às crenças limitantes e alimenta o ciclo de fortalecimento da crença. A crença se torna limitante a partir da sua funcionalidade. No caso acima, pode se perguntar: você tem a competência para vencer o confronto? De que forma se sentir inferior vai ajudar você a vencer isso? Isso serve para a pessoa perceber o limite que essa crença traz. As crenças limitantes se dão no período da infância, quando as crianças estão começando a formar seu senso crítico e o seu mundo de ideias. Isso acontece através do que elas escutam em casa, dos discursos familiares e das pessoas que mais a cercam durante o seu dia a dia. Adultos, quando educam crianças, tendem a sempre pontuar as possíveis consequências dos atos delas. Por exemplo, se você continuar comendo assim, seu corpo vai ficar desse jeito e as pessoas não vão te aceitar assim. Ou ainda, não fale nesse tom de voz alto, ninguém é levado a sério dessa forma. Crianças que crescem ouvindo esse tipo de orientação criam monstros dentro das próprias cabeças e acabam sempre relacionando seus comportamentos a essas crenças limitantes. Como curar as feridas emocionais da infância? Página 61. As feridas emocionais começam a ser curadas quando paramos de negá-las, de sufocá-las, de fingir que elas nunca existiram. Reconhecer o que nos aconteceu e olhar de frente para as nossas feridas e cicatrizes é o primeiro passo para o início do processo de ressignificação. Entenda que isso não significa que você vai esquecer o que te aconteceu, mas que você vai aprender maneiras de lidar com isso e não deixar mais que as suas feridas, traumas e sombras guiem a sua vida. Um processo terapêutico de autoconhecimento te ajuda nesse caminho, auxiliando na validação dos seus sentimentos. E para entrar em contato com a sua essência, para que você possa se organizar emocionalmente, dar voz àquilo que está no seu inconsciente, além de trazer clareza, lucidez e amor próprio para enfrentar a vida com mais consciência. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que lhe fizeram. O trabalho da criança interior, página 62. O trabalho com a criança interior causa empatia por nós mesmos, por nossos pais e até pelos outros, pois muitas vezes, a partir da cura de nossa criança, conseguimos sentir a criança interior de outras pessoas se manifestando diante de alguma situação. Eu diria que quando a gente começa a acolher a nossa criança interior, a gente começa a ter empatia pelos outros. A gente começa a conseguir se colocar no lugar, a ter compaixão. É muito interessante. Frases que você pode usar para iniciar o processo de cura da sua criança interior. Então vamos lá. Aqui ela faz uma meditaçãozinha, né? Que depois eu vou até fazer lá no meu clube de membros aqui do YouTube. Eu vou fazer só essa meditação para os membros, tá? Mas aqui eu vou fazer com vocês em geral. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, não vou fazer meditação, vou ler. Em um lugar tranquilo, respire profundamente. Põe a mão em seu coração. Conecte-se com a sua criança interior através de memórias de sua infância. Permaneça por alguns minutos acessando suas memórias infantis. Caso seja difícil para você lembrar de muitas situações da infância, você pode fazer esse exercício olhando fotos suas quando você era criança. Repita então as frases seguintes para a sua criança interior. Eu estou segura ou seguro, sendo eu mesma, sendo eu mesmo. Você está seguro agora. Está tudo bem sentir medo. Eu estou aqui, entendo seus medos e protejo você. Você não precisa ser o que não é para agradar os outros e eu também não preciso ser assim. Nossos pais são seres humanos feridos também, que podem ter inconscientemente projetado seus traumas sobre nós. É importante perdoá-los. Eu te amo, eu me amo, nós estamos seguros agora. Quando você faz esse trabalho, gente, essa meditação que ela está sugerindo aqui, né, que a Mariane, minha amiga Merinha, está sugerindo aqui no livro, ou qualquer outro tipo
de trabalho assim com a criança interior é sempre você adulto olhando para sua criança ferida. E essa criança interior ferida, ela pode aparecer com pode aparecer um bebê, ela pode aparecer para você como um feto, ela pode aparecer aos 7 anos de idade, aos 10 anos de idade, não interessa. Você vai se conectar com esse sofrimento e esse sofrimento naturalmente, esse sentimento, naturalmente vai te levar para algum período da sua vida e você vai se conectar com aquela criança. E aí a sua fala para ela é uma fala de adulto, mas é uma fala de acolhimento, é uma fala de amor, né? É uma fala de, olha, eu sou adulta, eu tô cuidando de você, fica tranquila. Você pode não ter contado, sei lá, com o seu pai, com a sua mãe, né, com o seu padrasto, com a sua madrasta, com seus professores, mas eu estou aqui adulta para cuidar de você. E aí, olha só que máximo, se a gente realmente acredita em linhas do tempo que funcionam paralelamente, se a gente acredita em realidades paralelas, eu posso realmente hoje estar aqui, Tatiana adulta, me comunicando com a minha criança interior que está vivendo uma outra realidade agora. E eu posso estar, por meio desse trabalho, curando e transformando o futuro dela num futuro muito melhor. Não é sensacional isso, gente? É sensacional, né? Autoobservação. Quando sentir que foi invadido por alguma emoção do nada, no meio do seu dia, que te tirou do seu centro, uma dica que eu te dou é se auto-observar. Meditações para a criança interior sempre são bem-vindas. Você supor que você está vivendo sua rotina e algo corriqueiro acontece te deixando triste, com raiva ou nervosa, por exemplo. Quando isso acontecer, pare, respire e antes de agir, gritando, brigando, xingando, chorando, se observe. Faça algumas respirações diafragmáticas. Inspire pelo nariz, enchendo sua barriga lentamente e ao expirar, vá encolhendo a sua barriga devagar, como se estivesse enchendo e esvaziando uma bexiga. Respirar com a barriga permite que mais ar chegue aos pulmões, mais oxigênio chegue ao sangue e ao organismo como um todo, regulando os batimentos cardíacos, levando oxigênio ao cérebro, trazendo mais clareza e tranquilidade ao momento presente. Perceba de onde vem essa emoção, o que estava acontecendo no momento que despertou esse sentimento em você. E tente se lembrar qual foi a primeira vez que se sentiu dessa maneira. Enquanto faz essa reflexão, continue fazendo as respirações diafragmáticas. Pode ser que você note que essa emoção, esse sentimento, tem raiz na sua infância, que quem sentiu isso foi sua criança interior. E com esse exercício de respiração e autoobservação, você envia um recado a ela e ao seu corpo físico de que está tudo bem, que você está seguro agora, que não precisa ter medo. Estamos chegando ao fim, hein, meus amores? Vamos lá, Em Busca do Autoconhecimento, página 66. O autoconhecimento é a habilidade de ouvir e compreender a si mesmo, conhecendo os seus medos, as suas angústias e as suas potencialidades. É uma investigação individual que busca identificar quais são as suas características mais marcantes, os gostos, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados. A pessoa que se conhece não se apavora facilmente em situações incomuns e sabe lidar com as adversidades. Esse aspecto pode ajudar no desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima. Conhecer-se mais e melhor também ajuda no controle das emoções, tanto negativas quanto positivas. Dominá-las é uma forma de evitar problemas de autoestima, ansiedade, frustração e instabilidade emocional, entre outras dificuldades psicológicas. Todas as pessoas têm pontos fortes e fracos. Aliás, são eles que constituem a personalidade de cada um de nós. Eu sempre falo que somos luz e sombra, né? No entanto, muitos não conhecem as próprias qualidades e dificuldades, sendo incapazes de usar suas aptidões de forma inteligente e estratégica em diversas áreas da vida. Sabendo, portanto, amenizar os efeitos de suas fraquezas, bem como passar por um processo de desenvolvimento desses aspectos. A autoestima e a autoaceitação são consequências naturais do processo de conhecer a si mesmo. Mesmo quem nunca gostou muito de si mesmo, passa a apreciar as suas qualidades e como elas o ajudaram a chegar aonde está hoje. Com o autoconhecimento, a vida fica menos assustadora. O desconhecido passa a ser uma parte normal da vida, em vez de um gatilho para o medo e a ansiedade. Você sabe quem é, o que você quer e como fazer para atingir os seus objetivos, ainda que leve muito tempo para isso acontecer. O autoconhecimento pode doer,
Muitas pessoas reclamam sobre o quão desagradável esse processo pode ser, principalmente nos primeiros momentos. Isso porque podemos descobrir coisas sobre nós que não gostamos e ainda que criticamos em outras pessoas, mas também as temos em nós. Por conseguinte, a sensação de ser uma pessoa ruim ou hipócrita passa a nos assombrar. É igualmente comum as pessoas descobrirem coisas sobre si mesmas que estão enraizadas em crenças formadas na infância ou são a consequência de uma experiência muito ruim. As pessoas são complexas, cometem erros, mas tudo isso faz parte da vivência humana. Afinal, ninguém é perfeito. Em vez de cair na tentação de se lamentar, aceite a sua condição de ser humano e dedique-se a mudar as suas condutas que te causam sofrimento, visando a sua felicidade. É necessário ter momentos de solidão para poder refletir sobre a vida e estar focado unicamente no interior, ou seja, buscando entender as suas próprias emoções e sentimentos. As pessoas que reservam um tempo para si costumam saber aproveitar melhor os momentos vividos com outras pessoas, compartilham ideias e ouvem atentamente os outros, buscam entender terceiros ao invés de julgá-los, e isso faz com que elas estejam presentes em cada momento. Confira algumas perguntas que o irão ajudar a se conhecer. Gente, eu vou botar aqui para vocês isso como sendo um testezinho, tá? Então pega um papel e uma caneta aí agora e faça então essas perguntas para você e vá respondendo. Dá uma respirada funda, se precisar parar o vídeo, para, tá? Faz isso com bastante verdade e de forma muito intuitiva. Não raciocina muito não, deixa vir a primeira resposta que vem, o primeiro sentimento, a primeira emoção, é essa que vale, tá? Então vamos lá. Quando penso em minha família e infância, o que eu sinto? Quais são os gatilhos e situações que me deixam ansiosa, né? E agitado ou agitada? Quais são os valores e fatores que estão por trás das minhas decisões? Sou uma pessoa fácil ou difícil de se relacionar? E por quê? Como respondo a situações críticas ou de grande estresse? Como eu reajo a críticas? Qual é a profissão que me faz sentir realizado? Quais são as qualidades que me atraem em outra pessoa? O que me faz feliz e o que me deixa empolgada? Com essas perguntas, você consegue iniciar sua trajetória para o autoconhecimento. E isso pode demandar muito tempo, autorreflexão e diferentes contextos para começar a responder a essas perguntas. Você não precisa de mais ninguém para medir suas habilidades, fraquezas, falhas e talentos, porque você já os conhece. Se alguém não pode ver o seu valor, o problema é deles e não seu. Você não precisa desperdiçar energia tentando mudar o que uma outra pessoa pensa sobre você. Está muito ocupado construindo a sua própria vida. Você já sabe que nem todo mundo vai gostar de você e você está bem com isso. Quando se apega firmemente a erros e dores do passado, tende a perder o que está acontecendo no agora. O autoconhecimento lhe ajuda a entender o que é importante, O autoconhecimento lhe ajuda a entender o que é importante, fazer as pazes com aqueles que o machucam, mas não dar a eles o poder de machucá-lo novamente. Ou seja, dá para você esse poder, né, de perdoar, dá para você esse poder de compreender, mas também de dizer, chega, não quero, né? Eu me preservo, eu não quero mais e ok, né? Tá tudo bem. Conclusão. O objetivo deste livro sobre a nossa criança interior é possibilitar à pessoa adulta acolher suas necessidades internas, compreender e aceitar seu passado e fazer dele a força para o enfrentamento dos desafios do presente. A consciência desse encontro com a essência da criança interior pode tornar o viver no aqui e agora mais consciente e os relacionamentos menos conflituosos. Um dos possíveis caminhos a serem trabalhados na psicoterapia é entrar em contato com os acontecimentos marcantes ocorridos na infância que desencadearam sentimentos de angústia, medo, desvalia, entre outros, proporcionando presentificar não apenas a nível psíquico, mas também corporal essas situações que foram marcantes. A psicoterapia visa proporcionar que o adulto de hoje tenha condições de olhar para sua criança interior com respeito e carinho,
mostrando a essa criança e a ele mesmo, a esse adulto, que o que aconteceu foi o que era possível para aquele período em que era forçado a se submeter a processos dolorosos. Porém, não são mais necessários hoje, pois como adultos, nesse processo de autopercepção, autoconfiança e autossuporte, pode por si só tomar as decisões possíveis e responsabilizar-se por suas escolhas. Ao concluir este livro, fica uma reflexão sobre o processo psicoterapêutico, em especial a importância da abordagem dialógica e de estar presente na relação terapêutica. A parábola Zen, extraída de Rodrigues, 2000, página 160, fala por si. Entre aspas. O mestre japonês Nan In concedeu uma audiência a um professor de filosofia. Ao servir o chá, Nan In encheu a xícara de seu visitante, mas continuou despejando sem parar. O professor ficou observando o transbordamento até não poder mais se conter. Pare, a xícara está mais do que cheia, nada mais cabe aí. Nan In disse, como esta xícara, você também está cheio de opiniões e ideias. Como posso mostrar-lhe o Zen sem que antes você esvazie a sua xícara? Da mesma forma como sugere a parábola, acontece o processo psicoterapêutico. Esvaziar-se do que não serve mais e preencher-se do que faz sentido e nutre. Gente, esse foi o livro que nós transformamos, é uma leitura comentada, nós transformamos em aula, o impacto da criança interior na vida adulta, da Mariane M. Barbosa, minha amiga Merinha, que vocês podem comprar se vocês gostaram, se vocês quiserem ler, porque é um livro para se ler e se reler, e ler e se reler. Tá na bio, tá? Da Mariane, eu vou colocar aqui o arroba para vocês lá no Insta. Bom, e eu quero fazer aqui também alguns comentários sobre isso. Eu sempre falo para vocês que o autoconhecimento é o principal recurso do nosso autodesenvolvimento, da expansão da nossa consciência, da nossa evolução nessa jornada encarnatória. Por que eu falo isso? Porque eu senti na pele a importância de me autoconhecer. Durante muitos anos da minha vida, eu estava como um zumbi, me movimentando sem saber para onde ia, sem ter metas, sem ter projetos, me deixando levar por um fluxo que não era o fluxo divino. Porque veja bem, quando você está alinhado ao fluxo divino, você está feliz, você está completo, né? Porque você está alinhado ao seu propósito. Quando você não está alinhado ao fluxo divino, é bem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que isso não preenche a nossa alma. E quando a gente se afasta muito da nossa missão, do nosso propósito, do que a gente veio fazer aqui, a gente vai aprender ou pela dor ou pelo amor. Lembrem sempre disso. E aí a vida começa a colocar situações, normalmente pela dor, que fazem com que a gente volte, por meio do sofrimento a gente volte a se conectar com a nossa essência divina. Então, com o autoconhecimento, a gente não precisa sofrer. Na verdade, às vezes a gente até sofre um pouquinho durante o processo, né? Porque a gente vai estar lidando com as nossas sombras também, a gente vai estar acolhendo, entrando em contato, não é só com a nossa luz, é com a nossa luz e com a nossa sombra, porque nós somos esses seres, né, dialéticos e diversos e complexos nessa experiência aqui da dualidade da terceira dimensão e da quinta dimensão também. Então, é muito importante a gente valorizar o autoconhecimento. Veja bem, autoconhecimento ficou meio que uma coisa pejorativa, porque veio muito da autoajuda. E qual é a ideia da autoajuda? A autoajuda é uma ideia, de novo, de você ser vítima e depender do outro, né? Então vem aquelas formulazinhas básicas, aquelas receitinhas prontas, e você se sente ali fragilizado, precisando se ajudar. Mas é tudo uma questão, gente, de nomenclaturas, porque o autoconhecimento é você se conhecer para tomar atitudes a partir daquilo. Que atitudes são essas? Cabe a você, como ser independente, responsável e empoderado, escolher. Você pode ser o protagonista da sua vida, mas você também pode querer continuar sendo vítima das circunstâncias. E tá tudo bem. O importante é que essa escolha seja feita por você, com sabedoria, com critérios, com consciência dessas escolhas. Então, o autoconhecimento é a grande virada de chave
para a vida de qualquer pessoa, porque faz você ser mais objetivo, mais pragmático, perder menos tempo, ser mais feliz, estar mais alinhado com quem você é de verdade. Mas é um processo que para algumas pessoas é mais lento, para outras pessoas é mais fácil, né? E depende sim de você buscar ajuda, né? Essa ajuda vem da onde? Vem de terapias tradicionais, vem de terapias holísticas, vem da sua fé, do seu otimismo, né? Numa fonte criadora, em Deus, enfim, seja lá o que for. Então, é muito importante a gente dar esse tempo, parar, entrar em contato com quem a gente é de verdade, estar no aqui e agora. Quando a gente se conecta com a gente mesmo e está no aqui e agora, a gente permite acessar a nossa essência divina, a nossa centelha divina. E quando a gente acessa, as respostas chegam, as soluções chegam. Tati, é um processo fácil? Não, meus amores, não é. E eu estou arduamente me dedicando ao meu autoconhecimento constantemente, porque quando a gente percebe que conseguiu curar uma coisa, tem outra coisa para curar. Quando a gente percebe que uma coisa ficou fácil e ficou fluido, aí tem outra coisa para desenvolver, porque estamos aqui para isso, para evoluir, não é? Para evoluir a nossa alma. Mas a gente pode transformar esse processo num processo divertido. E é nesse ponto que eu quero muito que a gente continue junto, nesse trabalho que a gente vem produzindo aqui no canal, nesse trabalho que eu venho co-criando com vocês. Então eu quero agradecer sempre a parceria de vocês, a confiança de vocês. Em 2025 teremos a minha mentoria, teremos o meu curso, teremos vários trabalhos direcionados que faremos juntos, teremos um clube de membros bem atuante aqui no YouTube, tá? E vamos fazer isso agora. Final do ano é um momento muito propício para a gente fazer essas reflexões, né? Para a gente encerrar ciclos, para a gente esvaziar a xícara, como disse essa parábola citada pela minha amiga Merinha no livro, né, Mariane? Então, vamos esvaziar essa xícara para que a gente possa preenchê-la com coisas novas, frescas, atuais. Né? A gente precisa abrir espaço para o novo. E como é que a gente abre espaço para o novo? Se desapegando daquilo que não serve mais, concluindo etapas, finalizando processos. Então é isso que eu desejo para vocês, meus amores. Que seja um final de ano com muita reflexão, com muita harmonia, com muito acolhimento. E que possamos, em 2025, continuarmos juntos aqui, porque eu tenho certeza que é um trabalho que eu comecei e que a gente está aqui realmente só começando. 2025 vai ser um ano, quem não assistiu ainda o Despertar 2025, assista a série que tem aqui no canal, com astrólogos, numerólogos, tarólogos, falando sobre o ano de 2025, e todos são unânimes em dizer que vai ser um ano que vai, desestruturar tudo. Então, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, centralizado com nós mesmos, para que possamos passar por essa turbulência, né, de forma saudável e produtiva. Então, vamos juntos? Muito obrigada pela sua parceria. Lembra de dar o like nesse vídeo, comente e compartilhe. Convide outras pessoas para virem aqui para o canal e se inscreva. Ative as notificações e fique ligados, porque tem sempre novidade por aqui. Beijo, beijo.